A minha cidadania brasileira. Esse é o assunto de hoje. Eu sou Walter McAllister e este é o podcast Café Espiritual. Eu não gosto de falar muito, assim, da minha vida pessoal. Eu gosto de falar, eu prefiro falar sobre as ideias. Também não faço avaliação de pessoas. Pessoas dizem, o que você acha de fulano, tal, dessa história, não sei o que, tal. Eu prefiro trabalhar dentro de conceitos que dizem respeito à igreja, ao ministério, à vida espiritual e tudo também nesse contexto da vida que nós estamos enfrentando hoje e da crise que nós estamos enfrentando no Brasil e no mundo, porque afinal de contas estamos passando por algo que é praticamente equivalente a uma guerra mundial. Essa pandemia, ou pelo menos a história dessa pandemia, está dando muito pano para manga e está afetando profundamente como nós vivemos a nossa vida e como nós conduzimos a nossa vida na igreja. Mas alguém me mandou um e-mail, agora de cabeça esqueci o nome, me desculpe, meu caro ouvinte, você me mandou um e-mail perguntando sobre essa questão da minha cidadania, porque soube que eu não só me naturalizei brasileiro, embora eu tenha nascido nos Estados Unidos, como também eu renunciei à minha cidadania americana. E aí pessoas dizem, então você é um patriota. Calma aí, deixa eu explicar isso. Então ele pediu para eu explicar mais. E esse vai ser o meu assunto hoje. Então vamos falar sobre essa questão da minha cidadania brasileira. Há muitos anos atrás eu trabalhava ao lado do meu pai e havia um candidato à presidência que era sabidamente anti-igreja, né? Cristofóbico, para dizer a verdade, anti-igreja, e anti-estrangeiro. Ele tinha crescido e tinha estudado numa escola de uma igreja e ele cresceu com uma birra tremenda da igreja. E eu olhei para a igreja porque eu era, assim, digamos, o braço direito do meu pai, nós estávamos liderando e eu disse, olha, eu sei que o senhor está velho e tal, então, mas para proteger a igreja, eu vou me naturalizar. Aí ele disse, eu não sei o que dizer sobre isso, mas faz o que você tiver no coração. E aí eu fiz. Só que naquela época também surgiu, tinha várias pessoas que estavam fugindo do Brasil. E eu levando seu dinheiro todo para fora, mudando para Flórida e tal. E eu dizia, gente, temos que amar o Brasil, temos que amar o Brasil. Alguém tem que amar o Brasil, temos que viver aqui, temos que investir nesse país. Não, porque nós queremos oportunidade. E é fácil você falar porque você é estrangeiro. Qualquer coisa você pega o avião e vai embora e não volta mais. Eu disse, não seja por isso. Então, aí que eu senti, não, primeiro por amor à igreja e segundo por amor à nação, sabendo que a nação é a velha história do John F. Kennedy. Ele falou, não pergunte o que a nação pode fazer por você, mas o que você pode fazer pela sua nação. E eu cresci aqui, eu não nasci aqui, cheguei com 3 anos, meu pai me trouxe, né? Meu pai era missionário, eu cheguei com 3 anos, cresci aqui na zona sul do Rio de Janeiro, eu casei com brasileira, goiana, criada em Brasília, pai dela o primeiro médico a chegar em Brasília, na época do JK, morou na Vila JK, né, que hoje ainda existe, né, é um museu, né, ao ar livre lá em Brasília, e meus filhos são brasileiros, meus netos são brasileiros, eu sou brasileiro, eu disse, olha, eu vou ficar aqui. Aí eu me naturalizei, e eu, segundo os parâmetros do meu passaporte americano, qualquer um que batesse continência, jurasse lealdade a um outro país, perdia automaticamente a sua cidadania. Então eu presumi que eu tinha perdido minha cidadania americana automaticamente porque eu tinha passado pelos passos, né? Na época, o presidente José Sarney assinou meu atestado de cidadania e então eu me tornei cidadão brasileiro, para eu não poder ser assim exilado ou expulso do país, né? Por causa da minha fé e por causa da liderança e não também fragilizando a minha igreja. Anos depois eu
fui até o consulado para tirar uma visa de entrada para poder visitar. Eu estava fazendo mestrado e disseram, não, você ainda é cidadão americano. Eu disse, eu não sabia disso, né? Aí disse, não, para você deixar de ser cidadão, você tem que renunciar. Não adianta, se você pode ter dupla cidadania, mas você só pode perder uma vez tendo nascido, isso ser seu direito por nascença, você só pode perder se você assim renunciar. Foi uma decisão lá do Supremo, lá nos Estados Unidos, num período, né, nesse intervalo, e eu não sabia dessa decisão, não acompanhava, eu vivo aqui, trabalho aqui, criei meus filhos aqui, meus netos são aqui, então eu não acompanhei. Aí disseram, você quer ficar? Tá bom, por enquanto eu disse, tá bom. Mas aí, cada vez mais eu sentia um distanciamento dos valores da cosmovisão americana, né? E cada vez mais convicto de que eu seria enterrado aqui, que minha vida é aqui, até que finalmente eu, por uma série de questões, entre elas políticas, econômicas, etc., eu disse, não, eu sou desta terra agora, mas principalmente eu sou da igreja. Minha decisão era uma questão do reino de Deus, não necessariamente só uma questão de cidadania. Tanto que, até hoje, eu não canto o hino nacional. Por quê? Porque a pátria brasileira, eu não idolatro. E o hino exige que eu cante, ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Eu não idolatro esta nação. Eu sei dos seus erros, eu sei dos seus acertos, eu sei dos seus enormes problemas. Mas a minha pátria é o reino de Deus, é a igreja, é o povo de Deus. E é o porvir, onde nós teremos o nosso repouso eterno. Então, de certa forma, eu assumi minha cidadania brasileira, eu abri mão da minha cidadania americana, mas a minha cidadania mor, né, a minha lealdade absoluta é para com Cristo. Eu sou de Cristo. E se a nação se voltar contra Cristo, então eu serei um fora da lei, porque eu vou servir a Cristo. Se a nação perseguir a igreja, então eu serei perseguido, porque a minha lealdade, em primeiro lugar, é a Cristo. Quero fazer bem à nação? Claro que eu quero fazer bem pela nação. Eu oro pela nação. Eu tenho inclusive um canal no Telegram chamado Orando pelo Brasil. Eu oro todo dia por essa nação e quero mais que essa nação acerte o seu caminho e, acima de tudo, que a nação seja convertida a Cristo, que Deus salve a alma da nossa nação, porque agora eu posso dizer, é a nossa nação. Muita gente nasceu aqui, não teve escolha. Eu tive escolha, sou brasileiro por escolha e aí, de repente, por convicção, né, eu me converti nesse sentido em termos cívicos, mas em termos absolutos e espirituais, a minha pátria é Cristo, a minha pátria é o reino de Deus. Só essa explicação. Qualquer contato que você queira ter comigo, você pode mandar um e-mail para café@brasil@gmail.com ou você pode assinar meu canal no Telegram, Orando pelo Brasil, uma palavra só, OIB, caixa alta. Então, Orando pelo Brasil, uma palavra só. Isto é meu endereço no Telegram. Eu no Facebook, ainda estou no Facebook por enquanto, Walter Robert Macalester Jr., qualquer coisa pode fazer contato comigo. Eu volto com mais assuntos depois, mas fico por aqui. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.